Graça e paz, amados. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos aqui, reunidos mais uma vez, diante do Senhor. E estamos aqui seguindo pelo livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Hoje nossa leitura será um pouco extensa, será de todo esse episódio aqui, do verso 1 até o verso 19, que fala-nos da conversão de Saulo. A conversão de Saulo, tá? Hoje nós meditaremos nesse episódio aqui da conversão de Saulo. Há muitas coisas importantes para entendermos aqui nesse texto. E eu queria que você pensasse comigo aqui no seguinte. Estamos expondo essa epístola de Atos dos Apóstolos, esse livro de Atos dos Apóstolos, na perspectiva de entendermos que ele é um meio pelo qual, esse livro é um meio pelo qual a igreja é ensinada, a que nós fomos enviados a proclamar o Evangelho. E na proclamação do Evangelho, irmãos, nós teremos aqui alguns desafios. Dentre eles, teremos oposições, francas oposições à pregação do Evangelho. Não pense que estarmos dispostos a anunciar o Evangelho, estarmos dispostos a anunciar Cristo, isso não causará, não promoverá oposições, haverá oposições sim, bem como haverá resistências, né? Haverá pessoas que resistirão à pregação do Evangelho, haverá pessoas que serão duras à pregação do Evangelho, que terão uma resistência firme a ouvirem a palavra de Deus. E aí pode ser que nós nos sintamos desencorajados, que nós nos sintamos, eu diria, sem recursos, muitas vezes, né? Diante de pessoas que apresentam-se duras ou diante de pessoas que apresentam uma franca oposição à pregação do Evangelho. E nesse texto aqui nós temos, sem dúvida nenhuma, o maior opositor que a fé cristã já poderia ter enfrentado. Um homem que foi, eu diria, do coração mais duro possível de ser quebrantado, né? Temos aqui Saulo nesse episódio. Saulo, nós veremos à luz desse texto, desse sermão, ele foi, sem dúvida nenhuma, uma das pedras de tropeço maiores que a igreja poderia enfrentar, uma barreira das maiores que a igreja poderia vencer. E ele passou de a mais dura provação da igreja para a maior bênção que a igreja já recebeu durante toda a sua história, né? Então, isso é extraordinário. Mas eu quero olhar para esse episódio, não especificamente pensando em Paulo, em Saulo. E aqui tem gente que diz, né, que o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. Isso não é verdade, tá? É porque naquele tempo era comum que um judeu do mundo, como era Paulo não era um judeu ali de Jerusalém apenas, ele era um cidadão do mundo. Era comum que ele tivesse seu nome de tradição judaica, da família, né? E o nome pelo qual ele era reconhecido no mundo, né, fora no mundo judaico. Paulo, então, tinha esse nome Paulo, era o seu nome, digamos assim, mais fácil até de ser pronunciado, né? Porque o nome Saulo ou Shaul é um nome hebraico que tem lá uma certa dificuldade até de pronúncia no mundo grego. Por isso ele era chamado de Paulo no mundo grego, tá? Então não é que houve a conversão do nome de Paulo, tá? Houve a conversão de Paulo por inteiro. Mas eu queria que você atentasse aqui hoje, não exatamente para Saulo, mas para algo que eu vou chamar de a graça de Deus manifestada de um modo invencível, ou aqui nesse sermão, triunfante. Eu queria que você olhasse aqui para a operação da graça de Deus que triunfa sobre um coração resistente, triunfa sobre um coração rebelde, que vence a oposição e a rebelião de um homem duro. Você conhece pessoas duras? Eu acredito que ninguém mais duro que Paulo seria possível de encontrarmos. Mas aqui vemos a graça de Deus triunfando sobre Paulo. Estão comigo? Estão juntos? Queria que você lesse esse texto então juntamente comigo, especialmente observando essa graça de Deus que vai triunfar sobre Paulo, e esse é o nosso assunto aqui hoje, tá? Daqui a pouco eu abro um pouco mais esse conceito de graça triunfante, para que você entenda melhor,
Mas aqui eu já queria fazer a leitura, porque eu acredito que já dá para a gente fazer essa leitura sob a perspectiva adequada aqui, tá bom? Vamos lá para Atos capítulo 9, mantenha a sua Bíblia aberta. Em Atos capítulo 9, leremos um trecho grande, 9, versos 1 a 19. E a palavra de Deus nos diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte ou de assassinato contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Quem vem a ser Saulo, irmãos? Quem Saulo se tornou? Saulo certamente foi um dos homens mais influentes da história. Ele tem uma história dramática, uma vida de entrega apaixonada e radical. É difícil identificar outra pessoa, além de Cristo, que tenha causado tanta influência nesse nosso mundo quanto Paulo. Tanto que, a partir daqui, desse episódio, Lucas detém-se quase que exclusivamente, gradativamente, em Paulo, em Saulo. Saulo, ele foi um homem que, comparado, por exemplo, aos escritos de outros homens, escreveram muito pouco. Mas seus textos, eles têm promovido mudanças, transformações e revoluções na história, tal qual ninguém antes dele. Talvez alguém comparável a Saulo seja Moisés. Depois de Moisés, temos então, obviamente, muito superior a Moisés, Cristo, e depois Saulo. E o curioso é que esse homem, ele sai da condição de o maior opositor de Cristo que poderia ter surgido, e ele só estava começando. Ele já havia conseguido abafar a fé em Jerusalém. Em Jerusalém já não se encontrava mais cristãos anunciando Cristo, tanto que ele vai procurar cristãos em outras cidades. Por que ele vai a Damasco? Porque parece que já havia conseguido vencer os cristãos em Jerusalém. Os cristãos estavam vivendo emudecidos, calados em Jerusalém, depois da oposição de Saulo. E ele passa da condição de maior opositor da fé cristã para o mais devoto servo do Evangelho. Como é que alguém deixa de ser o maior opositor da fé cristã para o mais devoto servo de Cristo e do Evangelho? O que transforma alguém de um violento opositor
ao mais devoto servo. E eu vou dizer para você essa noite que o que transforma alguém deste homem terrível a este homem servo é o que eu quero chamar de graça triunfante. Estão comigo, irmãos? O que pode transformar um coração embrutecido, endurecido, rebelde, feroz, num servo? Algo chamado graça triunfante. Talvez você não tenha ouvido esse conceito ainda, graça triunfante, mas esse é um conceito que a igreja ela articula há muito tempo, pelo menos ali desde a Reforma Protestante, primeiro século ali da Reforma Protestante, tá? E aqui você já deve ter me ouvido falar sobre, lá em Romanos, né? Sobre a depravação total, lembra que a gente conversou sobre isso lá em Romanos? Nós conversamos lá em Romanos sobre a eleição incondicional, nós conversamos em Romanos sobre a graça irresistível, que é o mesmo que a graça triunfante, nós conversamos em Romanos sobre a perseverança dos santos. E o que é esse tanto de coisa, queridos? Esse tanto de coisas é o que os reformadores vão chamar de doutrina da graça. Ou seja, como Deus opera a sua graça salvadora na vida daqueles a quem Ele vai salvar. Estão comigo aqui? Eu falei muitos conceitos, né? Mas pega isso aqui, pega só a ideia de doutrina da graça. Algumas pessoas vão chamar isso aqui de 5 pontos do calvinismo, né? Talvez você não tenha ouvido falar sobre os 5 pontos. Alguém já ouviu falar sobre os 5 pontos do calvinismo? Ok, a maioria já ouviu falar, eu já falei aqui algumas vezes, né? Talvez você não soubesse que os 5 pontos do calvinismo também são chamados de doutrinas da graça. Estão comigo, irmãos? Inclusive, não foi nem Calvino, isso aí o pessoal usou de maneira jocosa, tá? De maneira, digamos assim, piadista, para falar das doutrinas da graça, porque não foi nem Calvino que articulou os 5 pontos do calvinismo, tá bom? Isso aconteceu na cidade de Dort, no momento em que a igreja estava estudando, né? As doutrinas que Armínio havia levado e trazido para a igreja, contestando a salvação pela graça, e aí a igreja então articula, a liderança da igreja, homens capacitados, articulam o que nós chamamos de doutrinas da graça, ou seja, como Deus opera a sua graça salvadora na nossa vida, e entre essas doutrinas da graça, um ponto importante é o que eles chamaram de graça irresistível. E aqui hoje eu vou chamar de graça triunfante, tá? O que vem a ser a graça irresistível, irmãos? A graça irresistível é quando Deus, de um modo soberano e poderoso, vence o coração rebelde. É Deus que vence o nosso coração rebelde e domestica e doma nossa alma que se afasta dele, que corre dele e que quer opor-se a ele. E é exatamente o que nós veremos aqui em Saulo. A graça triunfando sobre Saulo. Aqui em Saulo nós não vemos um coração inclinado, amoroso, querendo buscar a Deus, servir a Cristo. Muito pelo contrário. O que nós vemos é uma franca oposição. E aqui, mais nítido do que em qualquer outro lugar, fica evidente aquilo que nós chamamos de graça irresistível. Só que eu prefiro o nome graça triunfante, porque na verdade o homem tenta resistir à graça de Deus. Ele tenta. Mas chega uma hora em que Deus o joga no chão, né? Pega esse bezerro rebelde, pega esse touro feroz, o joga no chão, o derruba, o vence, e o rebelde se torna servo. Estão comigo, irmãos? É bem diferente do que a gente ouve falar, por exemplo, né, de livre-arbítrio. E se você tem alguma dúvida sobre esse conceito, eu preguei um sermão aqui dia 30 de... Foi 30 ou 31, irmãos? 31 de outubro, né? Um dia 31 de outubro, falando sobre a Reforma Protestante, eu preguei um sermão sobre um livro de Martinho Lutero, óbvio, baseado nas Escrituras, né? Onde Martinho Lutero nos fala sobre o escravo-arbítrio, que na verdade a condição do homem não é de ser livre para buscar a Deus se quiser, muito pelo contrário. O homem ele é escravo do pecado e ele não buscará a Deus a não ser que Deus o tome para si, a não ser que Deus o arrebate para si. O primeiro arrebatamento que o homem experimenta não é quando Cristo voltar e ele for aos céus. O primeiro arrebatamento é quando Deus nos arrebata da nossa condição de perdição, ainda que nós não quiséssemos. E é o que nós veremos aqui em Saulo. Estão comigo, irmãos? Bem, a graça que triunfa. Esse é o título deste sermão nessa noite, tá? Mas olhemos então para Saulo. Olhemos para ele antes desse episódio aqui. Quem era Saulo?
Saulo, ele era um judeu, um fariseu, um homem muito zeloso da sua religião, um teólogo preparado aos pés de um dos maiores teólogos judeus que já existiu, Gamaliel. Ele foi um homem que, por se tornar um homem zeloso da sua fé, se tornou um perseguidor de Cristo, um perseguidor da igreja de Cristo. Um homem religioso, um homem zeloso, um teólogo, um mestre que se formou ao pé de um dos maiores mestres da história do judaísmo e foi o mais feroz perseguidor que a igreja já teve. Em Filipenses capítulo 3, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo nos fala um pouco de si. Ele diz assim, no verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Olha o perfil de Saulo. Hebreu de hebreus. Ele não foi um convertido à fé judaica, ele era nascido na fé judaica. Não apenas nascido na fé judaica, circuncidado ao 8º dia, mas ele era um fariseu. E o movimento, a gente hoje fala de fariseu, a gente pensa em hipocrisia, né? Mas eu queria que você entendesse, antes de tudo, que o movimento farisaico é um movimento de purificação nacional. É um movimento de tentar voltar à fé, à lei, de guardar a fé com todo zelo. E Paulo, dentre os fariseus, ele era considerado, segundo ele mesmo diz, dentre os da sua idade, um dos mais zelosos. Em Atos 22, 3, ele diz de si ainda, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade na lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Saulo, diferente dos judeus nascidos em Jerusalém, ele nasceu numa cidade cosmopolita, fora de Jerusalém, uma cidade chamada Tarso. Isso aqui nos fala um pouco sobre sua criação. Muito provavelmente, seu pai era um homem rico, dado que ele tinha uma cidadania romana. Porque naquele tempo, para se adquirir uma cidadania romana, ou você fazia algo muito importante para o Império Romano, ou você a comprava, né, por riqueza. É muito provável que Saulo, sendo um homem tão zeloso da lei, sua família também fosse zelosa da lei. E exatamente por isso, é pouco provável que seu pai tivesse feito algo, digamos assim, que merecesse, né, a benesse do Estado romano, do Império Romano. Por isso, é muito possível que ele fosse um cidadão cuja cidadania romana tenha sido comprada por seu pai, e seu pai era certamente um homem muito zeloso, um fariseu, como ele bem mesmo o era. Ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso, naquele tempo, ela concorria com as grandes cidades cosmopolitas, Roma, né, por exemplo, Alexandria, uma cidade onde se tinha muito comércio, os estudos eram avançados, e Saulo certamente cresceu naquele contexto ali, tanto que ele dominava muitos poetas gregos, muita filosofia grega, mas apesar de ele estar nascido em Tarso, apesar de ter nascido numa cidade cosmopolita, a grande questão da vida de Paulo é que ele era um homem zeloso de sua fé. Tanto que ele diz, nascido em Tarso, mas criado nesta cidade, ou seja, em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. E naquele tempo, na verdade, os meninos iam cedo para Jerusalém, tá? Ali próximos de seus 10, 11, 12, 13 anos, para serem instruídos pelos homens mais doutos daquele tempo. É claro que não se pagava barato para isso, né? Não se pagava barato. Mas ele então foi criado aos pés de Gamaliel. Era um homem zeloso, um homem que tinha convicções fortes, uma teologia bem estabelecida, uma fé bem estabelecida, uma religião bem estabelecida. Eram rochas sob seus pés, a sua fé, seu conhecimento, a sua religião. E o que isso levou Paulo a fazer? Para Paulo, queridos, ver a fé cristã começando a nascer, anunciando que um galileu, ele era o profeta, até mesmo, quem sabe, o Messias, era uma das maiores heresias que podia surgir em seu tempo. Ele se entendeu como alguém que foi incumbido da missão de destruir essa maldita heresia, de ser o algoz da fé cristã. Ele se entendeu como alguém a quem Deus havia chamado, no seu tempo, responsável por quebrar essa doutrina, dizimá-la, destruí-la,
lançá-la aos pés, pisoteá-la e lançá-la fora. Ele se entendeu como o homem a quem Deus havia levantado para que a fé que seus pais haviam recebido de Moisés não pudesse ser misturada, dissimulada, ultrajada. E por isso, lá em Atos 26, verso 9 a 11, ele diz assim: bem eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Percebe? Toda essa formação de Paulo, todas as suas convicções, toda a sua fé, toda a sua teologia, fez dele o mais feroz inimigo da fé cristã. Ele açoitava os irmãos para fazer que eles blasfemassem de Cristo. Ele votava em favor do assassinato desses irmãos como pena por aquilo que ele considerava heresia. Ele foi um homem feroz contra a fé cristã. E se havia alguém que pelos dons naturais pudesse levar a igreja ao seu fim, esse seria Saulo. Deu para entender? A profundidade das convicções desse homem? Isso não era um homem de rasas convicções, irmãos, que você convence com 2, 3, 4 palavras, com 15 argumentos, né? Com um ensaio acadêmico. Você não convence esse homem com essas coisas. Ele era um homem de profundas convicções. As convicções de Saulo iam até as raízes mais profundas da sua alma. Tudo isso poderia fazer a igreja imaginar que alguém como Saulo deveria ser detido, que alguém como Saulo deveria ser abatido, que Deus deveria afastar Saulo de perseguir a igreja. Mas você acha que a igreja esperava que Saulo pudesse se converter? Nunca. Isso não estava na expectativa dos irmãos, entendeu? Esse cara aqui, jamais a igreja imaginaria que alguém assim poderia se converter. Ele era alguém inalcançável, ele era alguém inquebrantável, alguém inacessível, alguém inconversível, que jamais se converteria. Alguém impossível de vir a Cristo e reconhecer a Cristo como Salvador. Ele era duro como uma rocha, inamovível como uma penha. Sabe uma penha? Quando você olha, sabe aquelas montanhas que a gente olha e que elas são uma massa de rocha? Já viu montanhas assim? Que não tem, quase não tem vegetação? Você olha de fora e você só vê aquele bloco imenso de rocha. Isso é uma penha. Saulo era duro como uma penha. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como um martelo que espedaça a penha? A gente olha para algumas pessoas e a gente pensa, né? Inconversível, inalcançável, inatingível, jamais virá a Cristo. Era assim que se pensava de Saulo. Bom, mas graças a Deus que a graça de Deus triunfa, irmãos. Amém? Há corações obstinados, há corações endurecidos, há corações rebeldes, há corações que não apenas resistem, mas se opõem à fé cristã, mas graças a Deus que a graça de Deus triunfa. E o meu assunto hoje é a graça que triunfa. E a primeira coisa sobre a qual a graça triunfa é sobre a nossa resistência. E é o que nós vemos aqui, nesse episódio da conversão de Paulo. A graça que triunfa sobre a nossa resistência. Paulo era uma muralha irresistível. Olha o que diz o verso 1 desse capítulo 9 que lemos. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. O texto está dizendo que Paulo estava sensível ao evangelho, que ele estava quase convertido, que ele estava bem quebrantado. Era isso que o texto diz, irmãos? Não. O texto diz que ele respirava, ele arfava. Você já ficou bravo a ponto de arfar?
Era assim que Saulo estava. Ele não estava manso, quase convertido. Ele estava com sangue nos olhos, irmãos. Uma fera. Você já viu uma fera prestes a dar o bote? Feroz, quando você encurrala ela e ela fica brava. E o sangue começa a circular numa velocidade imensurável, o coração a bater, acelerado, e por isso fica assim. Um touro, já viu um touro? Era assim que Saulo estava. Invencível. Respirando ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Ele não se contentou em prender muitos cristãos, em fazer muitos cristãos blasfemarem em Jerusalém, em matar muitos cristãos em Jerusalém. Ele queria perseguir os cristãos no mundo todo. E ele procura a cidade de Damasco, estratégica, uma cidade milenar, onde ele talvez houvesse ouvido falar que havia cristãos, e ele pede cartas aos líderes judeus para prender os cristãos em Damasco, os judeus convertidos ao cristianismo em Damasco, para trazer-lhes a Jerusalém. E entenda, a intenção dele não era só uma prisão, 7 dias para você pensar, tá bom? Não. A intenção dele era prender, trazer a Jerusalém para julgamento, e se não houvesse uma negação de Cristo, a blasfêmia contra Cristo, ele mataria esses irmãos com os votos dos seus pares. Entende isso? Ele não está aqui pré-convertido, quebrantado, sensibilizado. Muito pelo contrário, tudo que há em Saulo é fúria, ódio, uma fera arfando, completamente resistente a Cristo. Mais do que resistente a Cristo, ele era um inimigo de Cristo. Um inimigo de Cristo, uma oposição a Cristo. Inclusive, lá no texto de Atos 26, verso 11, quando ele conta desse episódio, ele diz que ele estava enfurecido demasiadamente contra os cristãos. Percebe como é que Paulo estava? Paulo não estava sensível, quebrantado, uma rosinha, quase se convertendo, não. Ele era pura resistência, ele era uma muralha, irmãos, uma muralha indestrutível. Era assim que Saulo estava. E para reforçar mais isso ainda, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, no verso de número 14, ele fala de uma palavra que Cristo dirige a ele, embora não esteja registrado aqui no capítulo 9, ele fala de uma palavra que Cristo dirige a ele, nesse momento em que Cristo vem a ele. Cristo diz a ele: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E aí fica difícil para a gente entender esse negócio, a gente não sabe nem o que é aguilhão, né? Quem aqui é da roça, irmãos? Quem já domou um cavalo com aguilhão, irmãos? Quem sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão é uma espora, né? Para que serve uma espora, irmãos? Para fazer carinho? Para dar massagem? Olha a imagem que Deus está usando. Aquele tempo, bem como hoje, obviamente, não sei se as técnicas são as mesmas, né? Imagino que sejam. Mas para se domar bestas selvagens, touros selvagens, cavalos selvagens, se usava espora. Você puxa a rédea para um lado, ele não vem, o que você faz? Espora. Você desce a espora. Havia esporas colocadas nas pontas de varas, tá? Não é só a espora do cavalo que você tem na sua bota, né? Que se utiliza para esporar o cavalo, mas para domar, geralmente se fazia com varas longas, esporas nas pontas, e você ia treinando aquele bicho ali. E quanto mais selvagem ele era, você esporava ele. E o que Paulo está dizendo o que Deus está dizendo para Saulo? Você é um touro selvagem, né? Está doendo, não está? Duro é para ti recalcitrar. O que é recalcitrar? Deus está esporando e o bicho está se mexendo, ele está esbufejando, ele sei nem se existe esbufejar, né? Acabei de criar aqui um neologismo, né? Ele está esbufejando, ele está saltando, está escoiceando. E Deus, então toma mais um, toma outro. O que Deus está dizendo? A palavra de Deus está vindo em direção a Saulo, e essa palavra que está machucando Saulo, você acha que ele está se quebrantando? Não, irmãos. Ele está recalcitrando, escoiceando. Ele está se tornando cada vez mais duro. Duro é para ti
recalcitrares contra o aguilhão. Até que o domador derruba a fera e diz: chega, acabou. Acabou, chega, já chega. E toda a resistência de Saulo é desfeita pelo poder da visão que ele tem de Cristo. Não interessa quanta resistência, não interessa quanta desobediência, não interessa quanta oposição, mas quando Cristo vem e diz: chega, chega, acabou, a fera se torna um pincher. O quê? Um bichinho mansinho. A fera, o pincher é bravo, né, irmãos? Tem um cachorrinho mais suave aí? Um caramelo. Meu cachorrinho, caramelo. Pensa no cachorro humilde, irmãos. Meu cachorro é um cachorro humilde, né? Quando ele quer subir na poltrona, ele fica olhando assim: pai, posso? Eu posso, pai? Eu falo: tá, vem, aí ele sobe. Se eu disser não vem, ele não vem. Ele é assim. Essa fera que escoiciava, que recalcitrava, quando Deus vem, ele simplesmente vence. E eu queria que você entendesse isso aqui. Paulo não está quebrantado, Paulo não está sensibilizado, Paulo não está acolhendo a mensagem do Evangelho, não. Mas tem uma hora que a graça vence, a graça triunfa. Mesmo que o homem resista à graça de Deus, chega um momento que quando Deus quer salvar, ele simplesmente triunfa, domina, ele vence. Porque Deus vence o coração endurecido. Deus rompe a penha endurecida com o seu martelo que a esmiuça. Paulo achava que ele estava indo a Damasco caçar cristãos, mas na verdade, naquele dia, era Cristo quem estava caçando Paulo. Cristo amarrou Paulo, derrubou ele no chão, e nada de sua força e de sua resistência pôde criar nenhuma oposição naquele momento. Ele caiu por terra, ele estava vencido. Entende isso, irmãos? A graça triunfa. Quando Deus quer salvar, não importa a dureza do coração do homem, Deus simplesmente vence essa dureza e triunfa sobre o coração endurecido de Saulo. A graça triunfa sobre a nossa resistência, irmãos. Há alguém difícil demais a ser alcançado? Há algum perdido duro demais, convicto demais de suas ideias, ideologias, filosofias ou religiões? Há alguém que você de repente olhe e ache inatingível, inalcançável? Pois quando o Senhor Deus lança a corda e derruba no chão, já era. O nó dele é perfeito. Esse animal não poderá dar um passo sequer, amarrado e atado pela corda de Deus. Entende, irmãos? A graça triunfa. A gente olha para essa salvação de Paulo e não é possível enxergar outra coisa senão uma graça que triunfa, que vence toda a resistência. A graça triunfa sobre a resistência. A graça triunfa sobre a oposição. E esse é um Deus que salva soberanamente. Amém, irmãos? Outra coisa que vemos aqui é que a graça triunfa sobre a nossa ignorância. Paulo, irmãos, ele estava convencido, convicto de toda a religião de seus pais, de toda a tradição que ele havia recebido, de toda a teologia que ele havia estudado aos pés de Gamaliel, que para ele o evangelho era uma blasfêmia, o evangelho era uma tolice, uma praga que devia ser destruída ao preço do sangue dos cristãos, se necessário fosse. Ele achava que a sua ignorância era luz e não sabia que estava em trevas e não se reconhecia um cego. Para ele, toda a verdade que ele havia recebido de seus pais e de sua tradição eram a solidez de sua vida, e aqui ele achava estar a verdade, enquanto na verdade ele era um cego, enquanto na verdade ele era um ignorante, ele não conhecia a luz. Ele era um tolo confiante na sua própria tolice.
assim é todo homem que, convicto de suas verdades, pseudo-verdades, quando ouvem o Evangelho, debocham do Evangelho, e até mesmo, muitas vezes, alguns destes perseguem o Evangelho. Perseguem o Evangelho. Saulo era um destes, que tinha uma confiança muito grande na sua teologia, na sua compreensão da realidade, se achava um homem sábio, mas ele era um tolo, um ignorante, um cego. Ele não via. Ele não via. E é estranho que às vezes nós observamos algumas pessoas e não percebemos que, na verdade, elas estão muito sinceras em suas ignorâncias, né? Tem gente que pensa que sinceridade basta. Não, irmão, sinceridade, o apóstolo Paulo já disse, inclusive escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, né? Eu oro para os da minha origem, os judeus, para que eles se convertam a Deus, porque eles até têm fé, mas uma fé ignorante da verdade. E Saulo, embora cresça na tradição dos seus pais, cresça em Moisés, ele ignorava a verdade do Evangelho que, muito embora o tivesse ouvido, e Saulo certamente ouviu o Evangelho através da pregação e da confissão dos cristãos, que ele próprio levava à morte, ele ainda se considerava um homem iluminado, embora estivesse cego e em trevas. E aqui eu quero usar a seguinte metáfora com você, a seguinte ilustração. Nós vemos aqui, no verso de número 3, que quando Saulo se aproximava de Damasco, de repente brilhou uma luz ao redor dele, vinda do céu. Ele caiu por terra, e ele perguntou, e a luz disse a ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. O que nós temos aqui nesse trecho? Nós temos exatamente a graça de Deus triunfando sobre a nossa ignorância. Porque todos nós, até que Deus vença a nossa ignorância, nos achamos muito convictos, né? De nossas verdades, de nossas filosofias, de nosso jeito de ser, do caminho da nossa vida, do jeito como nós nos conduzimos. Achamos o nosso pecado, né, justificável, achamos a nossa conduta apresentável, achamos que somos bonitinhos no meio de outros bonitinhos, né? Até que Deus vence a nossa ignorância. E é exatamente o que acontece quando vem essa luz. E aqui, essa luz, ela é metafórica também, né? A luz, ela traz na Escritura essa imagem da verdade, do conhecimento. A luz é o que traz a nós a compreensão do que é. Sem a luz, nós estamos em trevas, nós não sabemos o que é. Porque o principal meio de nós capturarmos a realidade é a nossa visão. E sem a luz, nós não vemos absolutamente nada. E o que acontece naquele momento? Saulo estava caminhando ao meio-dia. E ao meio-dia, o meio-dia vira trevas, porque uma luz maior que a luz do sol brilha, e ele fica como cego, sem enxergar nada. A luz vem vencer a ignorância de Saulo. E aqui eu queria que você pensasse comigo, imaginasse a seguinte ideia. Imagine que você nunca tenha visto a luz dos dias. Seus olhos estão acostumados com uma caverna fria e úmida, onde você nasceu, você e eu nascemos dentro dessa caverna. E você e eu pensamos que tudo que existe nesse mundo é o que está ali, dentro dessa caverna. Então algumas pessoas começam a contar para mim e para você que há uma vida lá fora da caverna. Algumas pessoas começam a anunciar para mim e para você que há um mundo cheio de vida, de cor, de luz e de beleza, mas você não acredita que isso exista, e você não apenas não acredita, mas você pensa que essa mensagem pode trazer muitos males às pessoas que vivem aqui, junto comigo e com você, dentro dessa caverna. E aí você decide se opor de modo zeloso às pessoas que estão anunciando que tem uma vida, luz, dia, fora dessa caverna. Até que um dia, alguém arrasta você para fora da caverna. E você fica completamente cego, porque é meio-dia, e os seus olhos não estão acostumados à luz, seus olhos queimam.
E então, gradativamente, seus olhos vão se acostumando àquela luz, e você consegue perceber que tudo o que diziam sobre o mundo que havia fora da caverna é uma verdade. O que foi vencido aqui? A sua ignorância ficou vencida. Porque você quis ir para fora da caverna? Não, porque te arrastaram para fora da caverna e você pôde ver. Percebe o que está acontecendo com Saulo? Ele era um bichinho, uma barata que vivia debaixo de uma pedra, sabe? Baratas e bichos que vivem embaixo da pedra, que quando você levanta aquelas pedras úmidas, eles saem correndo com medo da luz. Assim era Saulo, assim somos nós, até que um dia Deus decide dar-nos luz. Deus fala com ele. Aquela luz vem refulgente e chama o nome dele. E como é que Paulo responde? Paulo responde: quem é Senhor? Ou seja, aquela luz vem refulgente sobre Paulo. Ele discerne: caramba, está acontecendo uma coisa aqui extraordinária, uma coisa sem precedente, e isso só pode ser Deus. E ele pergunta: quem é Senhor? Rokirios, Yahvé. Quem é Yahvé? Por que o Senhor está vindo a mim? E como Jesus responde? Eu sou quem? Jesus. Toda a teologia de Paulo foi mudada só com uma simples frase: eu sou Jesus. Percebe aqui? Tudo, toda a sua consistência é destruída só com uma frase: eu sou Jesus. Essa luz, Saulo, que vem rompendo sobre você, que mostra que tudo que você vivia era trevas, sou eu. E você precisa hoje rever todos os seus conceitos e rever toda a sua realidade à luz de mim, porque eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou o dia. E hoje você verá: eu sou o Cristo. É interessante, queridos, que essa fala de Jesus faz Paulo entender que aquele que está falando só pode ser o próprio Deus. E o extraordinário, irmãos, é que eu queria que você entendesse claramente isso. A nossa ignorância, ela não pode ser vencida por sofismas, por sabedoria, por argumentos, entende? Essa ignorância só pode ser vencida por um milagre. Um milagre de fazer um cego enxergar, um milagre de fazer que nós sejamos arrancados da caverna e trazidos para a luz do meio-dia, um milagre que triunfa sobre a nossa ignorância. E não interessa o quanto de formação tenha o homem, ele continua ignorante do Evangelho, se Cristo não lhe fizer ver a sua luz. E aí eu queria que você pensasse comigo. Quem sabe até, continuemos naquela imagem que eu lhes dei, né? Algumas pessoas dentro da caverna, que nunca tivessem visto a luz do dia, até articulassem crendo nos outros que disseram, né? Há uma luz lá fora, há uma vida lá fora, há um mundo lá fora. Mas esse que nunca saiu da caverna e que só repete o que os outros disseram, esse também ainda não viu a luz. Eu queria que você entendesse comigo que há muitas pessoas que se dizem cristãs e que ainda não viram a luz, irmãos. Não viram o dia. Não foram transformados pelo Evangelho. Não perceberam a realidade de quem Cristo é. E para experimentar isso é necessário um milagre. Eu me lembro ainda do meu tempo que dentro da caverna eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a ouvir dizer que há um mundo lá fora. E até articulava alguma fala sobre isso para as pessoas perto de mim. Realmente existe um mundo lá fora. Mas eu não sabia como isso era. Até que Cristo vem e vence a nossa ignorância num dia em que Ele arranca as escamas dos nossos olhos e aí nós podemos ver a Cristo. E o interessante é que esse arrancar a ignorância, esse vencer a nossa ignorância, Paulo articula isso em 2 Coríntios exatamente com essa ideia de um milagre. Alguém vir a Cristo, queridos, e sair das trevas para a luz, só pode ser por um milagre de Deus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4,
a partir do verso de número 3, o apóstolo Paulo fala de como as pessoas vivem em trevas, como o diabo lhes mantém em trevas, e como só a partir de um milagre, tal qual o milagre quando Deus dá início e origem à própria luz, é que o homem pode ver Cristo. Observe comigo, abra sua Bíblia aí comigo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 6. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebe como Paulo descreve aqui? As pessoas que ainda estão presos em sua ignorância, que a graça ainda não triunfou sobre a sua ignorância, são pessoas para quem o evangelho está encoberto. Ele ouve o evangelho, mas ele não entende como vida e poder de Deus. Ele ouve falar. Ele está dentro da caverna, ouvindo falar que tem um mundo lá fora da caverna, e ele até às vezes pensa, puxa, será que isso é verdade? Isso deve ser verdade, né? Afinal de contas, minha mãe é tão crente, meu pai é tão crente, talvez isso seja verdade. Mas ele não viu. O evangelho ainda está encoberto para ele. Não viu ainda a glória de Deus. Ele não viu esse mundo fora da caverna. E lá, no verso de número 6, ele diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele está dizendo assim, porque Deus que disse, haja luz. O que aconteceu quando Deus disse, haja luz, irmãos? Houve luz. Esse foi o primeiro feito criador, miraculoso, glorioso de Deus, quando do nada Deus traz à existência a luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. No princípio, tudo estava um caos, e disse Deus, haja luz. E pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, a luz teve de vir à existência. A palavra de Deus foi criadora. E olha o que Paulo está dizendo. Porque Deus que disse das trevas, haja luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Percebe o que Paulo está dizendo? Irmãos, houve um milagre quando nós conseguimos ver Cristo. Nós andávamos em trevas. E Deus disse sobre nós, haja luz e veja meu filho. E o que aconteceu conosco? A luz de Deus resplandeceu em nossos corações, iluminou o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que aconteceu conosco nesses dias? Caímos do cavalo, ao meio-dia veio uma luz maior que o sol, fomos arrancados de dentro da nossa caverna, trazidos à luz do meio-dia, e vimos a realidade de Deus. A graça venceu a nossa ignorância, e então nós vimos Cristo Senhor sobre tudo e sobre todos. Percebe isso? A graça vence a nossa ignorância, irmãos. Por mais que eu lesse a Bíblia, tivesse lido a Bíblia já algumas vezes, a minha ignorância ainda permanecia senhora de mim. Até que um dia eu vi Cristo crucificado, a luz de Deus brilhou sobre mim, e eu vi a glória de Deus resplandecendo na face de Cristo. E minha ignorância foi vencida. A graça triunfou sobre a minha ignorância. E isso é extraordinário, sabe por quê, irmãos? Porque isso nos fala de um Deus que se revela a quem Ele quer. Quantas pessoas extremamente doutas, sábias, tituladas, ouvem, leem, articulam o Evangelho, mas não conhecem nada sobre essa luz de Deus que está em Cristo. E quantas pessoas pequeninas que às vezes não sabem nem ler. E Deus vê-se a ignorância destes também, e eles podem ver Cristo,
A beleza de Deus, o dom de Deus, a justiça de Deus, o sacrifício de Deus, o amor de Deus, tudo isso em Cristo. Eles percebem que a realidade não é um monte de matéria que se sobrepõe à matéria, mas que há um Deus Criador e Redentor que foi à cruz, morreu e ressuscitou e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eles percebem que há um Deus que ama aqueles a quem Ele vai salvar e que Ele é realidade e não apenas uma história que se ouviu falar de dentro da caverna. Eles têm a ignorância vencida pela luz que é Cristo, e a partir daí eles veem Cristo. A graça vence a nossa ignorância. E eu pergunto para você, você já viu Cristo na luz, irmão? Você já viu Cristo na luz? Você já foi vencido pela visão gloriosa de Cristo? Uma coisa é Saulo fazendo suas meditações, orações, seus votos, sua piedade, né, antes de Cristo. Outra coisa é a luz que vem e arrebata Saulo. Ele cai no chão e ele só pode saber que é Deus que está ali, irmãos. É Deus que está ali. Ele está vendo Deus, ele está diante de Deus. E não importa o quanto ele tente argumentar, ele já viu a Deus e nada mais poderá mudar isto. A partir dali, ele só tem uma posição: reconhecer a realidade, que é Cristo. Entende, irmão? É isso o que acontece com essa graça que nos vence, essa graça que triunfa. Ela triunfa sobre a nossa ignorância. Talvez você pense, pastor, mas há algumas pessoas que são tão endurecidas, estão tão convencidas, estão tão certas. Será que essas pessoas se converterão? Ora, se Deus quiser, se Ele quiser, Ele arrebata a ignorância, Ele dá luz, e aí vem a vida. E Saulo é uma revelação dessa vontade a nós. É extraordinário Deus, irmãos. Ele se revela a luz de quem Cristo é a todos quantos Ele quer. E não importa a idade, não importa a formação, não importa contexto social, não importa a quem Deus quer se revelar, Ele se revela e Ele se torna salvador destes. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, né? Achei tão lindo. Eu tenho um pastor conhecido que ele disse-me que converteu-se aos 6 anos de idade. Eu achei extraordinário isso, né? Compreender quem Cristo é. E a minha filha já vinha num processo de começar a entender alguma coisa do Evangelho, né? Algumas vezes, falando sobre pecado para ela, ela chorava copiosamente, se sentindo pecadora, né, e tal. Tive algumas vezes já de sentar com ela à cama à noite, há uns 2, 3 anos atrás, começar a falar de pecado, ela começava a chorar, papai, eu sou pecador e tal, né? Então, já vinha experimentando esse quebrantamento que vem do Evangelho, né? E aí, eu estava conversando com ela ontem à noite, a gente conversando sobre a fé, antes de dormir, e aí ela estava me perguntando como é que Deus fala comigo. Aí eu falei com ela, filha, a primeira vez que Deus falou comigo, eu percebi claramente, foi quando Ele me chamou. Aí ela me disse, papai, Deus me chamou também. Aí eu falei, eu já sabia mais ou menos o que era, né? Porque teve um dia que nós estávamos aqui no culto, e ela começou a chorar copiosamente, chorando assim, sabe? Inconsolável, né? Aí a minha esposa me deu um toque e disse, está vendo aqui, amor? O Senhor está falando com ela. Eu falei, olha, que coisa maravilhosa, né? E aí, conversando com ela ontem, ela falou, papai, eu falei para ela que Deus, a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo foi quando Ele me chamou. Ela disse, papai, o Senhor me chamou também. Eu falei, é mesmo, filha? Ela disse, aí, como é que foi? Ela começou a me contar aquele episódio, né? Ver a Cristo. Reconhecer a realidade que está em Cristo. Quando você descobre que há um Deus nos céus, que isso é verdade, que Cristo veio, Ele é Senhor. Cristo faz isso a quem Ele quer. Ele vence a ignorância de quem Ele quiser. Não importa se você não tenha nada, não importa se você esteja cheio de tudo. O seu nada vai ser preenchido, o seu tudo vai ser destruído e você vai descobrir que Ele é a vida, a verdade e o caminho. Amém? Esse é Cristo, que triunfa sobre a nossa ignorância. E por fim, a graça triunfa sobre os nossos pecados. Quando Cristo vem a Saulo, e ele
diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele pergunta: quem é, Senhor? E Saulo diz, e Cristo diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Óbvio que à luz dessa revelação de ele se ver diante de Deus e Deus dizer a ele que ele o estava perseguindo, fica evidente para Saulo aqui o seu pecado. Ele era alguém que estava obstinado, vivendo contra Deus, contra o povo de Deus, maltratando o povo de Deus, matando os filhos de Deus, sendo um inimigo de Deus. É claro que aquele momento também é um momento de perceber-se um dos mais miseráveis pecadores contra Deus que já pôde existir neste mundo. Paulo, ele agiu de forma terrível contra o povo de Deus. E o que Paulo poderia esperar de Deus, tendo descoberto que ele próprio foi um rebelde contra Deus? Quem sabe a vingança de Deus? Quem sabe Deus revidaria? Ou quem sabe Cristo rejeitaria? Seria o mais natural acharmos, né? Se há um homem que está perseguindo o próprio Cristo, se há um homem que está maltratando o povo de Deus, se há um homem que está acumulando tantos pecados terríveis de assassinato contra os próprios filhos de Deus, o que seria natural esperar da resposta de Deus a esse homem? Quem sabe Deus viesse matá-lo, destruí-lo, rejeitá-lo. Mas o que acontece é o oposto. A graça de Deus triunfa até sobre os nossos pecados. Saulo não é rejeitado, Saulo não é confrontado, Saulo não recebe uma reviravolta, Saulo não recebe uma vingança, não. Saulo é alcançado com misericórdia. É o que acontece nesse episódio. E Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo, eu queria que você abrisse comigo lá, capítulo de número 1, versos 12 a 16. Aqui, Paulo nos descreve como ele se percebeu naquele dia diante da luz. Como ele se percebeu um pecador diante de Deus. E como ainda assim a graça triunfou sobre o pecado de Saulo. Ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso de número 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que Cristo vem manifestar a Saulo, queridos, quando o seu pecado é revelado a ele? Misericórdia. A graça do Senhor superabundou com fé. Ele que poderia se imaginar ali um alvo, né? Imagina o medo de Saulo, queridos. Imagina o medo de Saulo. Você acha que Saulo recebeu aquela visão ali tranquilamente? Eu imagino que ele recebeu aquela visão com pavor, com temor e tremor. Quando ele ouve a voz de Cristo chamando ele, quando ele reconhece, sabe aqueles instantes até uma resposta? Sabe aqueles momentos cruciais em que alguém vai dizer uma coisa para você, e essa coisa que alguém vai dizer vai ser algo que pode ser, ou eu caso com você, ou eu te chuto, sabe? E aí vem uma série de milhões de possibilidades até a pessoa responder, mesmo que num átimo de segundo. Não é assim que acontece conosco? A gente está diante de uma situação dramática. Aquela resposta pode ser um sim ou um não que vão mudar a sua vida assim radicalmente. E enquanto a pessoa está para responder, enquanto ela pega fôlego, né? Aí você pensa assim, 1 milhão de coisas que podem acontecer. É o que acontece com Saulo, acredito eu aqui, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Imagine daí
até a próxima instrução, né? Como não ficou Saulo? Ele poderia imaginar que Deus estava vindo para fulminá-lo, para destruí-lo, para dizimá-lo, para torná-lo pó e cinza. Mas a palavra de Cristo a ele é para que ele se dirija a um dado lugar, porque ele ainda tem outras coisas a dizer a ele, ou seja, ele já sabia ali que não seria dizimado, que ele alcançou misericórdia. Você já se sentiu o pior dos pecadores? Certamente foi o que Saulo sentiu naquele dia, vendo aquela luz, saindo da caverna e contemplando Cristo. Mas naquele dia ele alcançou também o quê? Misericórdia. Certamente veio à memória de Saulo. Muitas vezes quando os cristãos pregaram Isaías 53, e você vai lembrar um pouco de Isaías 53, porque eu preguei semana passada, né? Porque ele foi ferido pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Saulo, certamente tendo ouvido Jesus, sabendo que era Cristo que estava diante dele, ligando a pregação que os cristãos estavam fazendo a esse Cristo, ele entendeu que ali ele estava alcançando misericórdia. A graça triunfa sobre os nossos pecados, não importam quais sejam. Não importa a profundidade da nossa perdição, não importa a profundidade do abismo em que nós estamos, a graça triunfa. Quando Deus quer salvar, a sua graça triunfa. Tanto que o apóstolo Paulo, no verso 16 desse texto que lemos, de 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, ele está falando o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. O que Paulo está dizendo, irmãos? Eu sou um exemplo, irmãos. Eu sou um exemplo de que a graça de Deus triunfa sobre o pecado. Entende? Essa graça triunfa sobre o pecado. Aqueles a quem Deus vai salvar, a graça dele triunfa sobre a resistência. Não importa o quão obstinado, endurecido e até inimigo de Deus esse homem, essa mulher tenham se tornado, se Deus quiser, ele virá mansinho, como uma ovelhinha, rendido a Cristo. A graça de Deus triunfa sobre a nossa ignorância. Não importa quanto sofisma, sabedoria, conhecimento. Às vezes a gente vai compartilhar o evangelho com algumas pessoas que parecem tão endurecidas na sua sabedoria, não é? Mas se Deus quiser, irmãos, basta a palavra de uma criança para que essa pessoa se quebre completamente diante do evangelho. Porque Cristo triunfa sobre a nossa ignorância e nos faz ver a Ele mesmo. E por fim, a graça de Cristo triunfa sobre o nosso pecado. Quando Deus quer salvar, não importa o tamanho da miséria que esteja a vida de ninguém, porque todos esses pecados já foram lançados nas costas do Salvador. Ele já pagou por todos eles. E por isso, a graça triunfará. Amém, irmãos? Bem, nós vemos, portanto, enfim, Paulo ficou cego. Ficou cego por 3 dias. E essa cegueira foi para ilustrar a sua condição de perdição em que ele estava antes. E o texto bíblico diz que Deus enviou Ananias, um homem, um cristão, para orar sobre Saulo, para que ele tivesse visão, porque afinal de contas, Saulo havia sido escolhido, como diz o próprio apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, desde o ventre da sua mãe, né? Por isso Saulo fala tanto da eleição. Ele próprio se reconheceu em Gálatas capítulo 1 como alguém escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E Saulo recebe então essa oração de Ananias, intercede por ele, ele passa a ver, ele fica cheio do Espírito Santo, é batizado. E a partir daí nós temos o maior missionário, pregador
apóstolo e teólogo que a igreja já viu. Para que fique de exemplo de que a graça de Deus triunfa. A graça de Deus triunfa, irmãos. Deus nunca perde um só sequer que Ele queira salvar. Entende? Não existe coração endurecido para Deus. Não há alma que o Senhor não possa resgatar. Não há penha que Ele não esmiúce, que Ele não quebre. Não há fera que Ele não dome. Não há perdido que Ele não possa salvar. A graça de Deus triunfa. Amém? Coloque-se em pé neste momento. Eu não sei em que lugar você está aqui. Você está na caverna? Ou você já saiu da caverna? E você está enxergando outras pessoas que estão na caverna? E você acha que é impossível essa pessoa sair dessa caverna? A graça de Deus triunfa, irmãos. Quando Deus quer salvar, Ele salva a quem Ele quiser. Entende isso? Portanto, você pode dar graças a Deus. Você foi, como eu, vencido de sua ignorância? Eu fui vencido da minha ignorância. Você foi como eu também, vencido de sua rebeldia? Eu fui vencido da minha rebeldia. Você foi como eu também, alcançado em misericórdia? A graça triunfou sobre mim, irmãos. Não há pecado meu que Deus não pudesse perdoar. E se hoje você é alcançado pela graça que triunfa, dê graças a Deus. Se você vê pessoas que precisam ser alcançadas pela graça que triunfa, alegre-se sabendo que Deus pode. Embora eu e você não possamos, Ele pode. Ele vence uma criança, Ele vence um velho, Ele vence a quem Ele quiser, quando Ele quer, e se revela. Amém? Vamos dar graças a Deus por sua graça que triunfa? Se fosse depender de nós, irmãos, nós ainda estaríamos escoiceando. Você estaria? Eu estaria, até hoje. Mas graças a Deus que Ele me dominou, e dominou você, e você está nele, e Ele em você, e você é dele, e será para sempre. Amém? Senhor, o que esperar de corações rebeldes? O que esperar de homens que caíram em Adão, nascidos na carne? A carne gera frutos para a carne. E era tudo que nós tínhamos: ignorância, rebeldia, oposição, frugalidade, burrice. Era tudo que nós tínhamos, Senhor. Até que um dia a Tua graça vem e triunfou sobre nós. Obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito que, estando ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Obrigado pela vida que temos de Cristo. Obrigado pela voz de Cristo que chamou o meu nome, chamou o nome de Saulo, chamou o nome dos Teus servos que estão aqui. E quando o Senhor chama, é impossível que nós continuemos em resistência. Somos vencidos. E é por isso que estamos diante de Ti. Obrigado. Obrigado por nos fazer ver que o Senhor é Deus. Obrigado por nos fazer reconhecer que o Senhor Cristo é Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Obrigado por nos fazer perceber que nossos pecados são vencidos na Tua cruz. É por isso que hoje nós estamos aqui diante de Ti. Eu te peço que o Senhor também nos dê essa mesma fidelidade, compreensão, de sabermos que todos quantos o Senhor quer salvar, por mais duros que se pareçam diante de nós, o Senhor os salvará. Que o Senhor nos dê constância na pregação do Evangelho, mesmo diante dos corações mais embrutecidos, das almas mais perdidas. Porque se o Senhor salvou Saulo, se o Senhor nos salvou, não há ninguém a quem o Senhor não possa salvar. Que nós possamos sair daqui nessa noite gratos e ao mesmo tempo animados em nossa fé, de sabermos que a palavra do Evangelho é uma palavra de milagre, onde o Senhor diz: haja luz.
E mesmo que o homem esteja em trevas, diante da sua palavra, qual realidade não se transformará? Como as trevas não se farão luz, para que vejam a beleza da glória de Cristo na face de Deus. Eu te peço, anima nosso coração hoje e dá-nos gratidão por tudo que o Senhor nos tem feito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor.